O MC News está de volta agora às 11 horas e 24 minutos. Eu já chamo ele, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, para participar nesta quarta-feira aqui com a gente. Ele que está todas as quartas com todo o seu conhecimento. Bom dia para você, Gustavo. Bom dia para vocês, bom dia para quem nos acompanha. Bom dia. Bom, quero começar já repercutindo contigo os dados de varejo que saíram hoje pela manhã, né? Vieram abaixo da expectativa do mercado. O que você destaca neste número do varejo e até que ponto o mercado pode estar reagindo a este número? Acredito que hoje o mercado reage mais a um rebote do que foi a queda muito forte ontem no mercado americano como um todo. Depois a gente pode comentar. Mas os dados do varejo, eles foram mais sensíveis àqueles itens ligados a crédito, que faz sentido, escalada de juros do BC ao longo desse semestre, ao longo desse ano, realmente puxou e deve continuar puxando o varejo para um território um pouco mais contracionista. Acredito que também está desequilibrada aquela gangorra entre varejo e serviços, como a gente viu ontem, os dados muito fortes de serviços, as pessoas que ficaram 2 anos sem poder consumir totalmente a parte de serviços, agora que está tudo aberto, tudo 100% de capacidade, elas estão indo atrás de serviços e deixando um pouco de lado a parte de varejos. Isso é uma tendência ao longo desse ano ainda, ano que vem deve começar a normalizar, mas faz todo sentido. E para o Brasil ainda entendo que será um ano de economia forte, serviços é bem representativo, mais de 60% do PIB, emprega muita gente, é o setor que mais emprega aqui, então o varejo ir mal não é uma notícia tão pesada depois de um setor de serviços ser surpreendido tanto acima. O Gustavo, muito bom dia. Até Tudo bem, fazendo esse link do serviço com o varejo, parece que está havendo realmente uma substituição, se a gente pode dizer assim, né? Então, pessoas talvez deixando de consumir ali os bens duráveis, né? Então, primeiro olhar para essa ponta do varejo. Será que realmente ainda vai continuar sofrendo, principalmente talvez vestuário? Até quando realmente as pessoas estão devem continuar fazendo essa substituição, né? Ou seja, consumindo muito serviço, restaurante, enfim, shoppings, enfim, um serviço do dia a dia, mas em detrimento numa troca realmente de consumo de bens, ou seja, deveremos ter ainda mais índices negativos ou ruins no lado do varejo. Depois a gente comenta um pouco mais de serviço, né? Como é que você vê essa troca ainda acontecendo ao longo dos próximos indicadores? Acredito que o varejo ele não deve ganhar tanta força, mas lembrando que se a gente voltar um mês atrás, aquelas divulgações do setor de varejo na Bolsa, né, os resultados trimestrais, eles mostravam mais ou menos isso. Você tem que separar o varejo que é B+, A, público com mais renda no bolso, esses foram muito bem. Realmente, esses não é aquele varejo que é sensível ao crédito mesmo. Agora, quando você olha as lojas que atendem públicos mas com faixas de rendas menores, você notou, por exemplo, que a inadimplência subiu muito nessas empresas, nas financeiras dessas empresas. Portanto, o IBGE está relatando de um outro ângulo algo que a gente conseguiu acompanhar nos resultados trimestrais das empresas agora sobre o segundo TRI, e a tendência ainda é essa para frente. Muito bom. Gustavo, e até entendendo um pouco desses impactos, né, para entender também um efeito da próprio aumento de custo, enfim, do financiamento, do custo dos juros, do crédito, o quanto que isso pode continuar trazendo impacto para o setor. Como você falou assim, tem um impacto realmente muito grande no varejo, no que depende principalmente de crédito. Mas será que a gente pode ver um risco, por exemplo, até a gente viu no balanço de alguns bancos, não de forma muito drástica, né, mas talvez um leve pior ali da inadimplência. Será que esse vai ser o tom para esse terceiro, quarto TRI? As pessoas voltando a se endividar, com agora talvez nem necessariamente uma dívida maior, mas com certeza um custo maior. Como é que isso traz impacto no indicador, né? Como é que você vê essa relação? Porque até acho que a discussão que a gente teve de uma semana para cá é que o Banco Central está querendo sinalizar que, assim, duas coisas, né? Pode ter mais um aumento, você acha que tem uma dúvida e também é bem marginal, mas que a gente pode ter uma Selic mais alta por mais tempo, né? Então, entender um pouco desse custo, né, de juros, de financiamento aqui, afetando o setor, principalmente de consumo. Perfeito, você deve ter sim um aumento de inadimplência nos próximos meses, a população já está muito endividada, então é natural que uma parte disso se torne inadimplência.
Por outro lado, teve uma surpresa muito boa do mercado de trabalho. Se a gente for voltar lá para o começo do ano, o mercado esperava 11%, alguns falavam em 12% de desemprego, e a gente está caminhando para a gente já está em um dígito e caminhando para taxas entre 9% e 8% de taxa de desemprego no final do ano. Isso se transforma em uma massa salarial maior. Então, as pessoas recebendo mais recursos mensalmente por salários, elas também conseguem ter um alívio nas suas contas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma taxa de juros que prejudica quem já estava endividado, porque a dívida vai crescendo, mas você também tem mais recursos entrando no bolso das famílias mês após mês, e isso pode dar um alívio e uma sensação boa até o final do ano para as empresas como um todo, para o ecossistema financeiro como um todo. Eu entendo que as taxas elas já estão meio que estabilizando, se você pega o relatório de crédito do BC, isso, por enquanto, está com essa tendência pela frente. A gente sabe que depois das eleições pode se alterar muito diante do que for proposto em termos econômicos por quem vence as eleições, mas por enquanto, trabalhando o que a gente tem hoje para trabalhar, a perspectiva ainda é essa, de um segundo semestre ainda bem positivo para a economia brasileira. Gustavo, você disse no início ali que também a gente precisa comentar em relação aos mercados lá fora, né? A gente teve ali um indicador mais esperado ontem, CPI, hoje também PPI, e a gente viu um estrago ali que trouxe para os mercados. E hoje, no Day After, tivemos PPI, então, qual que é a avaliação que você faz nesses números? O que você pensa sobre a aversão ao risco que se colocou após os números? Acho totalmente justificada, porque acho que eu já falei aqui em algumas entrevistas que eu achava mal precificado a taxa de juros americana, que, trazendo números, né, no mês passado, no mês de julho, a taxa de inflação americana, tirando tudo que é alimento, tudo que é energia, estava em 5,9. Em agosto, subiu para 6,3. A parte de moradia subiu de 0,5 para 0,7. Então, realmente, os sinais da inflação americana, eles não estão somente conectadas a choque de alimentos, choque de energia. Tem outra dinâmica que parece mais persistente. Por isso que a gente colocou nos nossos relatórios, eu falei aqui com vocês também nas entrevistas, que eu achava que não ia ser sustentável, que ia chegar um momento que ia ter que precificar mais juros. E isso aconteceu ontem, depois de, semana passada, o mercado colocando mais probabilidade em 0,5 para a reunião do dia 21 de setembro, caiu por água abaixo, foi totalmente para o 0,75 e abriu ainda uma margem para ter alguma parte especulando que poderia subir 1. A taxa de juros para o final do ano estava sendo projetada em 4%. Isso já foi um processo lento de julho para setembro. De ontem para hoje, só para novembro já está 4%, para o final do ano já está se discutindo 4,5%, para o ano que vem, na reunião de fevereiro, já se fala em 4,75 nas projeções do mercado. Então, teve uma dinâmica que, de um dia para o outro, você colocou mais 0,5 na mesa para discussão de juros americanos. E isso não parece irracional, parece racional, de fato, porque a inflação não está dando sinais de que vai dar uma vertente para baixo, que nem aconteceu aqui no Brasil. Isso teria que ter algo bem atípico e não parece que vai para essa linha, não. Uhum. Gustavo, só para voltar aqui em relação ao Brasil, em relação a esses dados, você acha que podem ter impacto em revisões para cima ou para baixo do PIB, da atividade econômica para esse ano, 2022? E segundo, será que a gente pode ter ainda revisões para 2023? Né? Então, olhando para as revisões que nós tivemos de PIB do Brasil, várias revisões de 0,5%, 1%, 2%, 2,5%, mas 2023 ainda parece ser um cenário ainda muito conservador, né? Então, acho que a pergunta é dividida em duas, né? 2022 e 2023. Como é que você vê depois desses dois dados? 2022 está em 2,3 mais ou menos as projeções do Focus. Elas vão subir para pelo menos 2,5% e com várias casas colocando 3%. Acredito que a parte de serviços, pelo peso que tem no PIB, vai ajudar a fazer essas revisões para cima. 2023, eu entendo que aí depende um pouco mais das eleições. Por quê? O Lula vencendo, o Lula já tem falado bastante que vai utilizar bancos públicos, que vai fazer um programa de infraestrutura muito grande, e isso aumentaria bastante o PIB do ano que vem, do 0,5%, eu diria que
pelo menos para mais de 1 ponto, com certeza, do que estão as projeções hoje. E, de novo, eu não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado, se isso é sustentável, porque você pode fazer medidas que inflam o PIB por 1 ano, mas que não duram por 4. Mas para o ano que vem, acho que aí não faz muito sentido esse conservadorismo, caso ele venha, sim, consiga implementar já de cara boa parte do que ele tem proposto. Caso Bolsonaro vença, acho que aí realmente é um crescimento menor, mas aí parece mais sustentável com as reformas conseguindo ser aprovadas. Gustavo, ontem, inclusive, a gente debateu bastante em relação ao risco fiscal, né? Já que você citou a questão das eleições, né? Existe um grande temor ali de um risco fiscal, tanto da parte dos principais candidatos do ex-presidente Lula e também do presidente Jair Bolsonaro, que agora fala ali em aumentar até o Auxílio Brasil em R$800 para quem estiver trabalhando, né? Um salário mais R$800, aumentando ainda mais este temor da quebra fiscal. O governo ontem divulgou que avalia criar meta para reservas internacionais com o objetivo de dar previsibilidade ao câmbio. O Brasil tem colchão de 339 bilhões de dólares, que funcionam ali como uma espécie de seguro contra crises. Essa discussão ocorre aí em meio da alta do dólar, que tem pressionado a economia. Como é que você enxerga esse cenário eleitoral? Já está sendo precificado, vai começar a ser precificado em relação a esses temores, caso um desses 2 candidatos entre? Acredito que o Lula vencendo ainda precisa deixar claro quem vai ser sua equipe econômica, isso faz muita diferença, é muito diferente você colocar um Meirelles, um Pércio Arida e de colocar um Haddad como ministro da Economia. O mercado precificaria de forma totalmente diferente um cenário adiante. O presidente Bolsonaro também já sabe que o Ministério da Economia vai ser dividido em outros caso ele vença. E como que vai ficar essa balança de poderes? O Paulo Guedes ele continua um ministro forte, ele perde mais poder ainda no próximo mandato. É por isso que está mais difícil de precificar. Se a gente der um passo atrás, né, em 2018, já era bem escancarado nas propostas do Haddad e do Bolsonaro o que eles pretendiam fazer. Se era viável ou não era outra discussão, mas que eles já tinham as ideias que eram colocadas na mesa. Em 2014 era bem parecido, o Aécio já tinha o Arminio Fraga falando exatamente ponto por ponto como ele pretendia fazer. Então, isso que está mais difícil. Dessa vez, os 2 candidatos, eles falam medidas que eles pretendem fazer, gastos que a gente vê que são bilionários, centenas de bilhões, calculou-se já o economista Braulio Borges em 4,25% do PIB em gastos, caso tudo que eles estão falando fosse colocado. A gente está dizendo em mexer no imposto de renda, em dar esses auxílios maiores, em dar reajuste para servidor, e a gente sabe que essa conta não fecha tanto assim. Não é que o Brasil está tendo um grande superávit, está crescendo muito, e isso vai dar um espaço muito grande para gastar. Não é o caso do Brasil. Por isso, a gente vai ter que ver qual que vai ser o malabarismo que vai ser feito para o ano que vem. Ô, Gustavo, só para falar um pouquinho de Bolsa rapidamente. Até ontem, né? Vamos pegar o caso de ontem, né? Que foi um caso de que a Bolsa americana simplesmente derreteu, né? A Isa falou que foi um dos piores dias. Fazia muito tempo, né? O Will falou assim, não é comum da Bolsa cair 3, 4, 5% num dia só, dependendo do índice. E aqui, até, de certa forma, até que a gente segurou. Como é que você tem sugerido aí para os clientes da RP essa alocação, né, entre Brasil e Estados Unidos? Será que realmente ainda somos um porto seguro, mas ainda tem eleição, enfim, 2023? Como é que você tem feito essa balança entre, vamos pegar só esses 2 mercados, né, Brasil e o mercado americano? Quando você olha a alocação internacional, acho que o Will estava falando muito bem feito, né? Você não conhece tanto as economias dos outros países. Então você procura praticamente 2 pontos. O país está crescendo, que é um sinal de que você está indo bem, que você está saudável. E o outro o país tem problemas para pagar as contas. Se eu colocar dinheiro lá, tem risco do país entrar numa quebradeira. E acho que é esse risco que pós-eleição pode dar uma aliviada. E o mercado está apostando que o desfecho vai ser mais positivo do que negativo, que qualquer que seja o vencedor vai conseguir dar uma tranquilizada. Por isso que cai menos. Acho que no ano passado, quando a gente estava tendo toda aquela questão dos precatórios, 7 de setembro, lá criou-se uma instabilidade, uma insegurança maior aqui no Brasil. Por isso que a gente caiu mais. Agora não, agora a gente vê o Brasil crescendo, os dados de serviços bombando,
enquanto a economia americana tendo o PIB revisado para baixo, para 1 ponto, a economia europeia revisado para baixo, para menos de 1 ponto, enquanto o Brasil, semana após semana, é revisado para cima. Então a gente está indo na outra direção do que as economias desenvolvidas. Por isso é atrativo colocar aqui sim, ainda mais num ano com que as commodities tiveram um desempenho tão forte. A gente viu ontem nos serviços também que transporte de carga foi um dos destaques, e-commerce e exportações. Já que a gente está falando de bolsas americanas, né? Agora eu queria sua análise em relação à decisão do FONC na semana que vem, né? Além do marcador agora já dá 100% ali do aumento de 75 pontos base na próxima reunião, aumentou também consideravelmente até as chances de 1%, né? Perfeito. Eu ainda acho que eles vão dar o 0,75, que é o que tinham meio que sinalizado, falado que se não tivesse nenhum sinal adverso, era com isso que eles trabalhariam. O 1% veio pela sensação, pela grande mudança nas outras partes da curva. Mas aí o que vai ser interessante na semana que vem é olhar aquele gráfico das projeções. Qual é a projeção final da taxa de juros que eles vão colocar? Se ela vai conversar com o mercado, que está bem, agora foi para, tem gente falando em 4,75, segundo a curva do mercado, ou se eles vão botar um pé mais para baixo, assim, falar, 4% para a gente é suficiente, 4,25% já é suficiente. Isso vai ser bem interessante e pode impactar, trazer um alívio para o mercado, ou não. Ou ele pode confirmar aquilo que o mercado está sugerindo agora, de que talvez tenha que subir bem mais do que estava sendo precificado anteriormente. Mas para a semana que vem, ainda acho que o 0,75 vem, e a fala do Powell depois é que eles vão avaliar, mês após mês, dados após dados, que eles têm que ir com calma para não ser precipitado. Mas lembrando que em Jackson Hole ele deu essa mensagem, que segundo os últimos estudos das últimos apertos monetários muito grandes, era melhor fazer um aperto mais rápido do que ir aos poucos em um momento de inflação muito alta. Inclusive, a Goldman Sachs teve ali, após essa divulgação dos preços do CPI americano, elevou até a projeção para a próxima reunião do Fed para dezembro, de um aumento de 50 pontos base para um aumento de 50 pontos base. Antes a previsão era 25 pontos base, né, no mês de dezembro. Exatamente. Eu acho que essa dúvida, né, Gustavo, que é assim, quando você fala assim, será que de repente acelerar a dose do remédio, mas ao mesmo tempo eu te pergunto, se acelerar a dose do remédio, será que a gente pode ter a possibilidade de também começar a cair mais rápido essa taxa de juros, ou seja, ainda em 2023, talvez ali no último quarto a gente vê essa taxa de juros caindo, né, se a gente realmente compensar essa alta, mas também compensar a queda, né, acelerar, antecipar essa queda? Perfeito, Marco, tabelinha precisa, porque essa é a segunda parte do discurso do Powell, né? Ele diz, olha, a gente precisa subir mais rápido para ter um efeito preciso, derrubar a inflação, mas em compensação, a queda na taxa de juros depois acontece de forma mais próxima, então não precisa esperar tanto assim se você subir mais juros. Então, no ano que vem, você já estaria discutindo isso no segundo semestre, provavelmente. Agora, a precificação, ela vai depender muito da sinalização semana que vem dos dirigentes daquela dot plot anual, daquele gráfico de projeções anuais. Mas sim, daria para começar a cortar mais cedo se eles forem efetivos. Tá ótimo. Mais alguma pergunta, Marco? Deixa só para terminar aqui, Gustavo, em relação, assim, de uma forma, até conversei com o Will, mais uma visão de estratégia, né? Então, a gente tem visto aqui ontem, né, a gente até entendendo, assim, o mercado americano continua talvez uma tendência de queda, mas tivemos talvez um repique dentro do bear market, né, recentemente. Mas como é que você vê, como é que você tem sugerido a questão de alocação? Será que agora é a hora de realmente que a gente está falando com o Will, né? Comprar as pichinchas, né? O buy the dip, vai caindo, vai comprando, ou será que realmente ainda é hora de manter a cautela depois desse índice de inflação do CPI em termos de alocação geral? O que a gente fala aqui na RB é que a parte de renda fixa nesse ano está tendo muita emissão de empresa privada com taxas muito atrativas. A gente vê as carteiras aqui, a gente estuda as carteiras dos nossos clientes e tem retornos bem acima de 1% ao mês, considerando os últimos 12 meses. Isso com
investindo em renda fixa. Então, não é que a renda variável ela é desprezível nesse momento, mas que ela oscila com o tempo. Tem anos que a renda variável vai ser um percentual maior da sua carteira. Em 2022, não vai ser o caso. Acho que, mesmo que você sendo arrojado, tem que ser uma parcela mais relevante renda fixa agora. É claro que sim, faz sentido você olhar para o longo prazo e você vai justamente reequilibrando, né? Porque se a renda variável cai muito, o peso dela na sua carteira também deixa de ser aquele que você pensou há 3 meses atrás. E aí sim você vai olhando para esses setores que ficaram mais para trás. Por exemplo, aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira, a gente teve um ano muito forte das estatais no primeiro semestre, das elétricas, dos frigoríficos. Agora, as estatais, dependendo do que aconteça nas eleições, se elas voltarem a ser utilizadas para dar subsídios, elas já não fazem tanto sentido. Então, já pode ser um momento agora ideal para você pegar esse retorno que você teve interessante no primeiro semestre e olhar para setores como construção e varejo que ficaram mais para trás. Então, essas alocações eu gosto. Agora, deixar de aproveitar o momento da renda fixa também não faz tanto sentido, porque você consegue ter um retorno garantido, um retorno interessante, sem tomar tanto risco. A relação risco-retorno está mais positiva para a renda fixa agora.